Ô, Cláudio, e quanto custa um projeto desse, assim, você consegue nos dar uma ideia? O que a gente faz, isso vai depender muito da expectativa, do volume, da quantidade de processos que a empresa tem, da expectativa dela em relação a resultados, do tempo que ela tem, do dinheiro, o orçamento que ela tem para investir nisso. Mas, como eu disse, o ROI é positivo, ou seja, por que o ROI é positivo? Porque ela vai mexer, não é qualquer processo, ela vai mexer nos processos da cadeia de valor primários, que tem impacto direto no cliente, na jornada do cliente, na satisfação, que vai levar em consideração a visão e expectativa que o cliente tem em relação ao produto ou serviço dela. Ou seja, vai ser feito um investimento onde ele faz sentido. A ideia é atuar de maneira simples, não é complexo, não é criar desenhos malucos, né? É criar desenhos simples, é ir para o simples, é criar com indicador, é criar um processo que tem o mínimo de previsibilidade e de padronização, é dar treinamento. Então, não são projetos de alto valor, ela pode começar com um valor menor, e não é algo que só possa ser feito por grandes empresas, governo. O governo também usa muito gestão de processo. Tem cases que eu fiquei sabendo, né? Não é algo que eu tenha participado. Caixa Econômica Federal, por exemplo, tem um trabalho muito forte, muito bonito da Caixa Econômica Federal em relação à gestão por processo. E empresas de telecom também, muitas delas. Então, a gente vê por aí, o governo usa muito isso, até porque o governo tem a questão do compliance, né? De cumprir a lei, cumprir a regra. Mas é algo acessível a qualquer empresa, não necessariamente, não é restrito a algumas empresas médias e grandes, empresas pequenas. Porque eu não sei se eu deixei claro, não é algo que você pode fazer ou não. Ah, eu decidi não fazer. Não é algo que você pode não fazer. A não ser que você esteja num mercado que você tenha um monopólio, né? Só podem comprar da sua empresa. Você pode prestar qualquer serviço, de qualquer forma, ele não tem opção. Mas não é a maioria, não é o caso da maior parte das empresas. A maior parte das empresas, o cliente compra de você por alguma razão, né? Por alguma que a gente chama de diferenciação de valor. Ele enxerga algo melhor na sua empresa em relação às outras empresas. E para você manter diferenciação, precisa de quê? Inovação. Inovação vem de projetos. Projetos inovam. E melhoria de processo que quer cuidar para que o seu dia a dia funcione bem. Então, uma empresa, quando ela termina um planejamento estratégico, usando ou não a parte do Balance Scorecard, eu falo do Balance Scorecard porque ele tem essa pegada, né, de pegar o planejamento estratégico, desdobrar em gestão por processo, em aprendizagem, financeiro e na parte de cliente, e porque é natural no Balance Scorecard pensar processo, pensar aprendizagem, pensar cliente, pensar financeiro, é natural, então isso faz parte do modelo. Mas, mesmo que a empresa não tenha um planejamento estratégico formal, ela tenha só na cabeça dos donos, mas aquela estratégia, aquela forma, né, aquele modelo de negócio que ela tem em mente, que ela tá, para chegar na ponta, para que o seu atendente lá na ponta cumpra aquilo que você pensou, tem que ter uma clareza muito grande do como. E o como quem vai dizer? Processo, tarefa, modelo de trabalho. Isso vai dizer o como. Não adianta esperar que a pessoa lá da ponta vá fazer a melhor escolha baseada na experiência dela. Isso é um grande erro, você deixar a sua empresa na mão de pessoas que não estão alinhadas com a sua estratégia. Não que elas vão fazer ruim, muitas pessoas são excelentes profissionais, tomam decisões fantásticas e conseguem levar a empresa até um certo patamar, mas isso não é um modelo sustentável para uma empresa crescer. Para crescer, tem que crescer estruturado, com padrões. Se pudesse pontuar, assim, em pontos, né, curtos mesmo, né, quais que seriam os benefícios da adoção da gestão gestão por processos, né, pela empresa? Benefícios. Criar uma cultura de gestão por processo numa empresa vai te dar possibilidade de gerir o seu negócio, vai te dar a condição de medir as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia,
vai te dar a condição de estabelecer metas, de tomar ações preventivas, preditivas, antes que algo ruim aconteça, antes que o erro chegue no seu cliente final, vai dar uma capacidade de crescimento, vai te identificar gargalos, vai te reduzir o seu custo, vai aumentar a sua excelência, a sua eficácia, a sua eficiência operacional, vai te dar um diferencial se você estiver fazendo algo maior que o teu concorrente, né? Porque se você está, eu estou automatizando o processo de atendimento lá na ponta, mas o seu concorrente já fez isso há 10 anos atrás. Isso não te dá nenhuma vantagem, você está correndo atrás, você está atrasado. Mas se algo que seu concorrente não faz, você faz antes dele, e o seu cliente consome o seu produto, tem contato com aquele serviço, e ele começa a formar na mente dele um padrão, um alto padrão em relação à sua empresa, ele não vai mudar para o seu concorrente facilmente, porque ele vai perceber que quando ele consome o produto na outra pizzaria, por exemplo, a pizzaria não é igual, não vem tão quente, não vem tão crocante, não é tão cremosa, etc. Né? Tudo isso é previsto, tudo isso é planejado, não é ao acaso. Né? Tudo isso tem que ser medido, né? Tem que ser medido para que você saiba quais são os fatores que levam o seu cliente a consumir o seu produto e para que você mantenha aquilo que está dando certo e melhore cada vez mais, porque isso não é uma coisa que você faz uma vez, você cria uma cultura de mudança, de melhoria contínua, e processos são o fator-chave, projetos também, para inovação, para melhoria contínua, projetos e processos. É uma dobradinha que tem que funcionar bem, projeto para inovar e processo para garantir que aquilo que você planejou para a sua operação aconteça. E, principalmente, que seja simples, barato, rápido, mensurável, né, eficaz, tenha qualidade e que o seu cliente final aprove. Que é a ideia, no final do dia, seu cliente aprova o seu produto, o seu serviço, quer comprar mais, você entra num ciclo da riqueza, da bonança, da prosperidade. Seu cliente compra, gosta, aprova, indica, é o chamado, o indicador lá de qualidade, né? Que vai dizer que o seu cliente recomenda você para outra empresa, indica, os funcionários indicam amigos para trabalhar lá, porque eles sabem que essa empresa ela tem uma preocupação com qualidade, com excelência, com evolução. Isso é uma coisa que tem um impacto, né, muito grande na comunidade, e isso vai gerar, como eu falei, um ROI positivo. Porque você não vai automatizar processos de apoio que não façam sentido, você vai mexer naquilo que realmente impacta o resultado final, na sua cadeia de valor, é naquilo que agrega valor para o seu cliente final, que é quem interessa em toda essa história. Aliás, contribuindo com o que você falou, tenho percebido que eu recebo várias pesquisas de empresas, de bancos e prestadores de serviços, sempre perguntando se você indicaria aquela empresa para algum amigo, né? E é interessante, porque esse aqui é um resumo final da pesquisa, praticamente, né? Em vez de eles entrarem no detalhe do atendimento, etc., então eles querem saber se você indicaria, para saber realmente se há algum problema de satisfação ali que, de repente, você quer comentar, né? Mas bem interessante, né? Tenho percebido isso ultimamente. Você falou muito sobre gestão por processos e pelo jeito tem muitos benefícios, mas você pode fazer um resumão para a gente, assim, dos principais benefícios de uma empresa fazer a gestão por processos? Um resumo. Redução de custos, garantia da qualidade, conformidade com a lei, com norma, ganhos de eficiência operacional, eficácia operacional, a maior rentabilidade, padronização, excelência operacional. Sobre essa questão do valor de se ter processos bem desenhados, em outubro de 2018, a McKinsey & Company publicou um estudo que ela chamou de The Business Value of Design, o valor, né, de negócios ao desenhar processos. E essa pesquisa cobriu 300 empresas de capital aberto durante um período de 5 anos. Foram coletados mais de 2 milhões de dados financeiros, com mais de 100 mil ações registradas de desenho. As indústrias estudadas eram consumidores de produtos embalados, tecnologia médica e banco de varejo.
A McKinsey desenvolveu o seu índice proprietário, chama McKinsey Design Index, MDI, que classifica as empresas em razão de sua força de design e como isso relaciona com o desempenho financeiro. Chegou à conclusão que as empresas que têm processos desenhados geram mais dinheiro, ganham mais dinheiro que as que não têm. Ou seja, uma chancela da McKinsey Company para falar que isso refletiu no desempenho financeiro. As empresas lucraram mais, são mais lucrativas do que as empresas que não desenham ou não têm que não desenharam os seus processos. Ou seja, isso reflete em caixa da empresa, gerar riqueza, valor para o acionista. Não é algo que é só moda, né? Ah, é uma moda, vou desenhar o processo. E recuperando um pouquinho da história, eu falo história porque foi dos anos 90, que eu tive o primeiro contato com esse tema, que foi na fase que se chamou reengenharia, em que o Michael Hammer e James Champ escreveram um livro falando sobre reengenharia de processo, ou seja, como isso poderia mudar completamente o patamar de uma empresa e fazer com que essa empresa se tornasse muito mais valiosa, vantajosa, competitiva. Reengenharia chegou ao Brasil naquela década de 90 e, infelizmente, muitas empresas não capturaram o conceito, apenas fizeram downsizing, né? Reduziram despesas, custos, achataram a estrutura para ser mais flexíveis, mais rápidas, né? Mas não fizeram as mudanças, até porque nos anos 90 a quantidade de conhecimento nessa área era muito inferior a hoje. Hoje você tem muito mais ferramentas, tecnologia, você tem a Associação Brasileira de ABMP, você tem formação, você tem certificações, CBPP, você tem um conhecimento muito amplo aí para fazer isso acontecer na prática. Experiências, cases, ferramentas, tecnologia. Hoje você tem uma gama muito maior de recursos humanos, materiais, tecnológicos, para você fazer isso acontecer de fato na sua empresa. O momento é outro, né? Depois de tantos anos, né, com toda essa parte de inteligência artificial, automação, tudo, então, assim, o nível de maturidade das empresas é totalmente outro, né? Mas acho que melhorar processos sempre agrega valor, né? Porque ele, que nem você falou, um projeto desse praticamente ele se paga muitas vezes, né? Porque o ROI que ele gera é realmente impressionante e o impacto que ele gera nos clientes também, né? Porque a satisfação dos clientes não tem valor, né, pessoal? Aliás, é um valor para a empresa impressionante, porque depois que o cliente decide trocar a sua empresa, quer dizer, é muito mais difícil você recuperar essa receita, né? Acabou, e o custo de aquisição de cliente é muito alto para alguns modelos de negócio. Perder um cliente representa uma perda muito grande, perde receita recorrente, perde caixa, perde referência, perde uma estrutura, né? Porque às vezes você tem um modelo de negócio desenhado para atender 10 clientes, exemplo, tá? E se você perde o seu cliente mais importante, aquela sua estrutura fica ociosa, você é obrigado até muitas vezes a demitir pessoas, a fazer mudanças, porque o volume, naquele volume novo, né, sem aquele cliente, você não consegue operar bem. E você, como está a gestão por processo na sua empresa, no seu negócio? Precisa de ajuda? Precisa de consultoria? Precisa de analistas? Precisa de gerentes de processos? A CDRM está preparada para atender a sua demanda, seja ela média, pequena, grande. Nós estamos aqui prontos para te fazer uma proposta, para entender o seu cenário, tudo sem nenhum compromisso. A gente pode marcar uma call, marcar uma visita na sua empresa. E será um grande prazer para nós conhecer a sua empresa, os seus problemas de negócios e oferecer consultoria, boas práticas para mudar a sua empresa de patamar. Conte comigo, conte com a nossa equipe de consultores, o Fábio Mandarano, que aqui está, Antônio de Pada Giraldelli e toda a nossa equipe de consultores que não está presente nesse vídeo. Estamos aqui para atendê-los. Tendo perguntas sobre esse tema, peço que encaminhe no e-mail, pelas redes sociais, fique à vontade aí para acessar nosso site também. E muito obrigado por assistir esse vídeo.